Olá, seja bem-vindo ao projeto Falando de Educação. Eu sou o professor Marcelo Souza da Silva e na videoaula de hoje nós conheceremos a interface da versão 13 do programa Audaces Moldes. O programa Audaces Moldes é o programa responsável pela criação, edição e alteração de modelagens da empresa Audaces. Ele faz parte do pacote Audaces Vestuário, que é composto pelo Audaces Moldes e pelo Audaces Encaixe. Para melhor entendermos as mudanças, depois de conhecermos um pouco da interface da versão 13, nós vamos dar uma olhadinha na versão 11 para conferirmos o que mudou. Então vamos lá. Primeiramente, precisamos identificar o ícone do Audaces Molde. Já podemos ver aqui uma mudança. Eu já coloquei propositalmente um do lado do outro, o Audaces Moldes versão 13, e aqui eu tenho a versão 11 do programa na versão demo, né? Então aqui eu já consigo ver uma mudança, continua sendo uma camisetinha, aqui mais estilizada, aqui lembrando mais realmente uma frente de uma camiseta, do molde da camiseta. Vamos lá dar dois cliques e abrir o programa. Quando eu dou dois cliques, o programa abre, já está aqui versão 13, tem essa mensagem aqui dizendo que é uma versão de teste, né? Eu tenho essa versão de teste, e aqui o programa abre, e aí já vem algumas dicas. Essa aqui eu achei bem legal, mostrando o que mudou, algumas novidades. Vamos ver bastante coisa ao longo dessas videoaulas. Então aqui a primeira novidade que eu achei super legal é essa aba arquivo, né? Que aí fica muito parecido com a interface de outros programas, como o do Office 2013. Isso facilita bastante para o aluno conseguir se achar. Uma das grandes vantagens que eu vejo no Audaces é essa interface bem Windows, que facilita bastante a vida de quem está aprendendo a trabalhar no sistema. Então, nós temos aqui abrir, fechar, salvar, salvar como e algumas outras opções. Aqui o início, nós temos algumas configurações básicas, como cor do desenho, linha, muito parecido com a versão 11, né? Se você já utilizava a versão 11, você não vai ter grandes dificuldades de se encontrar na versão 13. A aba construção praticamente não teve mudanças, mudaram os estilos dos ícones, mas os nomes das funções de uma forma geral se mantiveram, as seções também, né? Seções de reta, curvas, pontos, arcos e textos. Na aba produção nós tivemos algumas mudanças, né? A função dobrar, que antigamente fazia tanto a dobra quanto a desdobra, agora só dobra, e foi criada a função desdobrar. Para mim, uma facilidade maior ainda no uso da ferramenta. E uma outra é essa função aqui, múltiplas pences, também bem interessante. Nós vamos estudar ela nas próximas videoaulas. A, a aba marcações, onde vamos trabalhar com os piques, também não teve muita mudança. A aba de graduação, a aba de manipulação, conferência também não teve nada disso muito significativo por enquanto para a gente falar. Mas aqui eu achei legal essa última aba, a aba modelo. Então aqui eu posso acessar as propriedades dos moldes. Eu venho aqui em informações, posso cadastrar tecidos, vamos falar bastante disso. As informações do autor, informações do molde, variante, que é uma novidade na versão 13, e aqui algumas outras funções que nós vamos trabalhar. Vamos agora dar uma olhada como era a interface da versão 11. Para demonstrar a interface da versão 11, eu utilizarei a versão demo do programa. Isso é uma outra coisa fantástica que eu vejo na Audaces. Ela disponibiliza uma versão demo, isso facilita aqueles que querem estudar. Eu posso ter a minha aula na minha faculdade, no meu curso, e depois chegar na minha casa e repetir aquela aula numa versão demo. Não salva, não imprime, no caso do Audaces Encaixe, não faz encaixe automático, mas facilita o estudo. Então aqui já fechei a minha versão 13, eu não consigo deixar as duas abertas. Então eu vou abrir aqui a versão 11. E quando ela abrir, eu já vou perceber
uma mudança um pouquinho no look and feel, na interface do programa. Como eu disse, eu não tenho aqui a aba com o nome de arquivo, eu tenho aquelas funções, e menos um pouquinho do que na versão 13. A versão 13 tem mais algumas configurações aqui, mas não vem o nome arquivo. E eu acho que isso dificultava um pouco, às vezes, para você dizer para o aluno, "Pô, você clica em arquivo, salvar, arquivo configurações para configurar o Snap, por exemplo." E aí temos ainda a aba construção. Como eu falei, a aba produção, ela só tem a função dobrar, ela não tem a função desdobrar e não tem aquela função de múltiplas pences. E marcações, graduação, manipulação, conferência, e ela não tem aquela função de moldes, né? Então, acho que aquilo também dá uma boa produtividade para você trabalhar ali, acessar as propriedades, configurar os tecidos. Agora vamos dar uma olhada na interface 13 com um molde carregado. Fechei a versão 11 e agora eu vou novamente abrir a versão 13. Deu a informaçãozinha de que é uma versão beta, veio aqui o quadro de dicas. E para mostrar a tela carregada, eu preparei um arquivo que eu já vou utilizar nas nossas próximas videoaulas. Eu venho aqui abrir, eu venho na minha camiseta malha mask. Aqui eu tenho uma camiseta de malha que foi digitalizada, pode tanto ser digitalizada via Digiflash ou via mesa. E aqui, ó, eu continuo tendo o que eu chamo de menu lateral, que eu utilizo para selecionar as peças que eu vou trabalhar, né? Eu fiz algumas alterações já nas cores, né? O fundo eu botei branco, eu prefiro trabalhar com fundo branco para as aulas. Botei a seleção de vermelho, a seleção que é a cor original, né? Para facilitar aí quem já veio de outras versões. Mas aqui eu posso alterar essas cores vindo aqui. Eu não aconselho você mudar isso não, mas como eu senti um pouquinho de dificuldade e alterei, eu achei legal mostrar isso, né? Geralmente nas aulas eu não mostro, porque às vezes o aluno perde muito tempo mexendo nas cores e isso pode até atrapalhar o trabalho dele. A gente vai falar isso principalmente na nossa próxima videoaula. Então eu vim aqui, alterei a cor do fundo, botei branco, botei a cor da seleção vermelho, para ficar mais parecido. Aqui na barra, opa, ele dá aqui a informação de que as cores foram alteradas. Aqui embaixo, na barra de visualização, também não teve grandes mudanças. Eu tenho aqui visualização completa, mais um, menos um, zoom de seleção, né, voltar e desfazer a seleção. Aqui eu tenho a grid, tá bem parecido. Tem essa novidadezinha aqui, que a gente vai falar mais à frente, Snap automático. Eu achei isso aqui fenomenal, gostei muito. Estou fazendo aí vários testes para preparar a videoaula. Mas no mais, ó, continuamos trabalhando da mesma maneira. Tenho aqui a tela de propriedades, no quadro de propriedades a aba graduação, visualização, margem, CAM. Naquele ciclo básico de trabalho, aplicar tabela de tamanhos, fazer a gradação, desdobrar e aplicar as propriedades do molde, não tem grandes mudanças não. Na nossa próxima videoaula, que vai ser justamente sobre aplicar tabela de tamanho, eu vou mostrar que ainda continua a mesma coisa e vou também fazer uma apresentação de como deixar já pronta a sua tabela de tamanhos, para você não ter que ficar configurando ela toda hora. Então, eu espero que vocês estejam gostando desse novo formato de videoaula, dessa parceria agora com a Audaces, do blog Falando de Educação. Muita gente já me pedia para criar novas videoaulas e era esse incentivo, faltava essa coisa de ter um programa mesmo para poder fazer as videoaulas. Então, espero vocês na nossa próxima videoaula e não se esqueça, melhor do que fazer é aprender a fazer. Um grande abraço e até a próxima videoaula.